Bom, pessoal, vamos lá então fazer a correção, dos primeiros exercícios sobre o Teorema de Pitágoras, lá da página 204, exercício de 1 a 6, tá? Então, primeiro, relembrando um pouquinho que vocês assistiram no vídeo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, esse quadradinho, ele indica que o meu triângulo é retângulo, tá? Onde eu preciso de 3 valores, hipotenusa e 2 catetos, tá? A hipotenusa sempre é quem está em frente ao ângulo de 90 graus, que é esse aqui, ó, onde indica, tá? É sempre quem está em frente ao quadradinho. Então, ele é minha hipotenusa. Os catetos não importa a ordem, tá? Qual que você vai usar primeiro ou depois, até porque é uma soma, então não faz diferença, tá? Então, lá no exercício número 1, falou assim, ó. Os lados de um triângulo ABC medem 26, 24 e 10 centímetros. Mostre que esse triângulo é retângulo. Então, eu preciso provar que ele é retângulo usando sempre a fórmula do Teorema de Pitágoras, tá? Que é o quê? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Usando a ordem em que está ali os números, em que aparecem, tá? 26, 24 e 10. Então, eu tenho 26 ao quadrado igual 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado, tá? 26 ao quadrado é 676, igual 24 ao quadrado é 576, mais 10 ao quadrado, 100. Então, eu tenho aqui 676 igual 576 mais 100, 676. Tá vendo que deu igual? Então, isso quer dizer que esse triângulo, ele é retângulo, tá? Se der diferente, é porque ele não é, tá? Ele não é retângulo. Então, ok, a número 1 era só isso, tá? Número 2, eu tinha 4 triângulos ali, e pediu pra gente determinar os valores de x, o valor do meu desconhecido. Então, aqui no primeiro triângulo, ó, eu tenho a minha hipotenusa é o x, certo? A minha hipotenusa é sempre o valor do A, tá? Sempre o A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos. Então, quem é o A aqui? O x, tá em frente ao ângulo de 90 graus, então é o x. X ao quadrado igual. O B, vou pegar o 21, quem pôs o 28 também vai dar o mesmo resultado, tá? 28 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual 21 ao quadrado. Vamos lá, quanto que dá 21 vezes 21? Perdi o meu rascunho aqui. 21 vezes 21. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 441. O 21 ao quadrado, ele é 441. Mais o 28 ao quadrado, que ele é 784. Tá? X ao quadrado igual 441 mais 784 dá 1.225. Para esse quadrado do x sumir, o 1.225 passa a ser raiz, certo? E a raiz quadrada de 1.225 é 35, tá? Então, 35 é o valor do meu x nesse triângulo retângulo. Se você ficou com dúvida e quer conferir, ver se tá certo, é só você fazer igual nós fizemos lá no exercício número 1, tá? Pega os valores, substitui e tem que dar igual um ao outro, tá? Tem como você conferir. Agora, vamos fazer o da letra B. Quem é a minha hipotenusa aqui na letra B? É o 25. Então, eu tenho 25 ao quadrado igual x ao quadrado mais 24 ao quadrado. Quem colocou o contrário aqui nos catetos não tem problema, tá? Você só não pode pôr o 25 no lugar errado. Então, vamos lá. 25 ao quadrado, 625. Igual x ao quadrado mais 24 ao quadrado, 576. Ó, ficou diferente, tá vendo? Aqui eu vou usar o método da equação do primeiro grau, do segundo, Letra para um lado, número para o outro.
Então, vamos fazer aqui, ó. 625 menos 576 igual a x ao quadrado. Nesse caso aqui, como é só inverter os lados, tá? Eu não preciso trocar sinal, nada, é só inverter. Então, eu tenho x ao quadrado igual 625 menos 576, 49. X igual raiz quadrada de 49 é igual a 7. Ah, professora, mas lá na equação do segundo grau, o resultado ficava mais ou menos 7. Sim, só que aqui nós estamos tratando de medidas, né? São as medidas dos lados do triângulo. Então, não existe um triângulo que tenha menos 10 centímetros de lado, né? Então, aqui a gente só considera os resultados positivos, tá bom? Letra C. Quem é a minha hipotenusa aqui na letra C? O x. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual raiz quadrada de 10 ao quadrado, que é o meu cateto, mais raiz quadrada de 10 ao quadrado. X ao quadrado igual. Lembra lá quando a gente aprendeu as propriedades dos radicais? Quando eu tenho índice, não aparece, mas eu sei que é 2, certo? Quando eu tenho índice e expoente igual, a gente corta e tira o 10, tá? Aqui também, corta e tira o 10. X igual a raiz quadrada de 20. Tá, não tem raiz quadrada 20, certo? Porém, eu não posso deixar com esse número grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor o radical, tá? Vou pegar o 20 aqui e vou decompor ele. Então, por 2, que dá 10. Por 2, que dá 5. Por 5, que dá 1. Ok. Como a minha raiz é quadrada, a cada dois números iguais... Não, desculpa. Eu vou montar aqui em forma de potência, tá? Então, eu tenho 2 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, vezes um número 5, certo? Esse quadrado com o quadrado de fora eu posso cortar. Então, o 2 vai ficar para fora. O 5 eu não posso fazer nada com ele, então ele continua dentro da raiz, tá? Tem que fazer isso, gente, porque nas provas da vida aí, do mundo de vocês, Enem, vestibular, concurso público, não vai aparecer a alternativa raiz quadrada de 20, tá? Então, você tem que saber fazer a decomposição para você reduzir esse radical, tá bom? Vamos lá, a letra D do número 2, tá? Quem é minha hipotenusa aqui? É a raiz de 29. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 29 ao quadrado, né? Que é a minha hipotenusa, igual x ao quadrado mais 5 ao quadrado. A raiz, o índice com o expoente eu posso cortar, então eu vou ficar com 29 igual x ao quadrado mais 25, que é 5 ao quadrado. 29 menos 25 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4, né? 29 menos 25. X é igual a raiz quadrada de 4. Então, meu x vale 2, tá? Na número 3, eu tenho um triângulo. Tenho 3, certo? Eu tenho um triângulo aqui, ó. Depois eu tenho um triângulo aqui e tenho um triângulo aqui, tá? A número 3 diz o seguinte: considerando a figura a seguir, determine. Então, vamos lá, vamos fazer a letra A. Na letra A, ele pediu a medida do A. Onde que tá o A? O A tá aqui. Ok. Aí eu vou olhar, o meu A é a hipotenusa, certo? Que ele tá em frente ao ângulo de 90 graus. Eu tenho os dois catetos? Tenho. Beleza, então vou achar o A. Então, vou ficar com A ao quadrado igual 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Que é o valor dos meus catetos. A ao quadrado é igual a 4 mais 16, certo? A igual a raiz quadrada de 20, que a gente já decompôs lá atrás e já achou o resultado, certo? Que a gente encontrou lá, que é 2 raiz de 5, né? 2 raiz de 5. Então, eu vou usar este valor, tá? Na letra B, ele disse o seguinte: eu quero a medida do B agora. Eu já achei a do A, vou colocar aqui, ó, 2 raiz de 5, né?
eu quero a medida do B. O B, por este triângulo aqui, eu não consigo achar, né? Porque eu tenho dois desconhecidos, ó, o C e o B. Mas por este triângulo aqui, eu consigo achar, né? Esqueci de colocar aqui. Então, quem é a minha hipotenusa nesse caso? O próprio B, né? Então, eu tenho B ao quadrado igual o 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Então, eu tenho B ao quadrado igual 8 ao quadrado, 64, mais 4 ao quadrado, 16, ok? B ao quadrado é igual 64 mais 16 dá 80, tá? Se eu decompor aqui, ó, 80 por 2 que dá 40, por 2 que dá 20, por 2 que dá 10, por 2 que dá 5, por 5 que dá 1. Então, vamos lá. Vou ficar com a raiz de 2 ao quadrado, ó. Nós vamos agrupando de 2 em 2, tá? De 2 ao quadrado de novo e de 5. Este expoente com este índice, eu vou cortar, tá? Os dois. Para tirar os dois, eu preciso multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4. Quem ficou lá dentro? A raiz de 5. Tá? Então, eu abri aqui esse radical. Vamos lá fazer a letra C. O que está pedindo na letra C? Quero a medida do ângulo C. Eu já achei o B aqui, ó, que ele é 4 raiz de 5, né? Vamos colocar aqui. E agora eu só quero o C. Quem é a hipotenusa aqui neste caso? O ângulo C, né? Ele que está em frente, ó. Então, eu vou ficar com C ao quadrado igual 2 raiz de 5 ao quadrado mais 4 raiz de 5 ao quadrado. C ao quadrado igual. Aqui, ó, o número que está fora da raiz, eu preciso resolver o quadrado dele, tá? Então, 2 ao quadrado é 4. Vezes, né? Porque esse 2 está multiplicando essa raiz. A raiz com o expoente eu posso cortar. Mais 4 ao quadrado é 16. Esse índice com esse expoente eu posso cortar. Vezes 5, tá? C ao quadrado igual 4 vezes 5 é 20. 16 vezes 5 é 80. C igual a raiz quadrada de 100. Então, o meu C vale 10, tá? Achei o valor do C. Na letra D, pausem aí para vocês corrigirem a D da 2, tá? Que eu vou apagar aqui. A letra D pediu o perímetro do trapézio todo, tá? Do desenho todo, ó, o perímetro de MNPQ, ó, MNPQ. Então, é do triângulo todo. Então, vamos lá, eu tenho... O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, tá? Então, eu tenho 2 mais 4 mais 4 mais 8 mais o C. Quanto vale o C? O C vale 10. Eu achei ele aqui, ó. Tá? 2 mais 4 são 6. Mais 4 são 10. Mais 8, 18. Mais 10, 28. Ok? Então, esse é o perímetro deste trapézio. Na número 4, falou assim, ó. Na circunferência da figura a seguir, o comprimento do diâmetro BC, ó, BC, então ele vai de B até C, é 5 centímetros. Então, aqui vale 5 centímetros. Sendo A um ponto da circunferência e sabendo que o comprimento de AB é 1 centímetro, ó, de A até B vale 1 centímetro, calcule a medida do segmento AC, ó. Eu quero AC, então eu quero aqui o meu desconhecido, que é o valor do X, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Quem é a minha hipotenusa? O 5, ó. Quem tá em frente ao ângulo de 90 graus. Então, 5 ao quadrado é igual 1 ao quadrado mais x ao quadrado. Ou vice-versa, tá? 25 igual a 1 mais x ao quadrado. X
ao quadrado igual a 24, que 25 menos 1, x igual a raiz quadrada de 24, ok? Se eu decompor esse 24, eu vou chegar em 2 raiz de 6, x igual a 2 raiz de 6, tá? Igual a gente fez a decomposição lá atrás. O problema me deu ali, ó, um dado. Use raiz de 6 como 2,45. Então, quando isso acontecer, é porque ele quer o resultado final, tá? Ele quer que você multiplique. Então, eu vou fazer 2 vezes 2,45, que é o valor do 6, da raiz de 6, que vai ser igual a 4,9 centímetros, porque ele me deu tudo em centímetro, tá? Então, esse é o resultado do número 4. Vamos lá fazer agora o número 5. Na número 5, ele disse assim: sabendo que o triângulo BCD, ó, BCD, então é este triângulo aqui só, na figura é equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados com a mesma medida, tá? Determine o perímetro, letra A, do triângulo BCD. Então, eu quero o perímetro deste triângulo, ou seja, eu quero a soma de todos os lados. Porém, eu não sei quanto vale os lados dele. Mas se eu achar que este valor, que é o valor do x, que eu não sei quem é, eu consigo achar todos. Porque se todos os lados são iguais, se eu achar um, eu já sei todos, tá? Então, vamos achar aqui, ó. Que é a minha hipotenusa? O x. Vou fazer aqui. X ao quadrado igual o 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. X ao quadrado igual 144 mais 81. X ao quadrado igual 5, 12, 225. Então, o meu x é igual a 15, que é a raiz quadrada de 225. Tá. Achei o valor daqui. Se é um triângulo equilátero, se esse lado vale 15, os outros também valem, tá? E eu quero o perímetro. Então, eu vou fazer 15 mais 15 mais 15, ou 15 vezes 3, né? Que é igual a 45. Então, esse é o perímetro do triângulo BCD, tá? Na letra B, ele quer o perímetro do quadrilátero todo, tá? ABCD. Então, eu vou somar todos os lados. Então, eu tenho aqui 9 mais 12 mais 15 mais 15. Ok? É o valor do triângulo BCD. Então, vamos lá. Eu tenho 9 mais 12 mais 15 é igual a 51. Tá? Esse é o valor do perímetro desta figura, deste quadrilátero. Desculpa aí que o quadro saiu andando, né? Eu esqueci de pausar, tá? Então, vamos lá na número 6. Considerando a figura abaixo, calcule o valor de x mais y. Tá. Então, eu quero o valor de x mais o valor de y. Primeiro, eu preciso achar eles, né? Quanto que vale? Então, eu tenho aqui 2 triângulos. Vamos achar primeiro o valor de y, senão eu não consigo achar o x, né? Porque eu fico com 2 desconhecidos. Então, vamos lá. Quem é a minha hipotenusa? O y, tá em frente. Então, y ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 16 mais 64. Y igual a raiz quadrada de 80, que a gente já decompôs lá atrás. Chegamos em 4 raiz de 5. Ok, achei o valor do y. Y vale 4 raiz de 5. Agora eu vou achar o valor do x, tá? Quem é a hipotenusa aqui? O próprio x, né? Então, eu tenho x ao quadrado igual... Deixa eu trocar esse pincel, ver se melhora. 3 raiz de 5 ao quadrado mais 4 raiz de 5 ao quadrado, tá? X ao quadrado igual... Lembra que eu tenho que resolver o número de fora? Então, 3 ao quadrado é 9, vezes, corta o índice com expoente, 5. Mais 4 ao quadrado, 16, corta o índice com expoente, 5. X ao quadrado igual 9 vezes 5, 45. 16 vezes 5,
80 x ao quadrado igual a 125. Não tem raiz exata. Tem que decompor daquele jeito que a gente fez, tá? Então, eu vou ficar com 5 raiz de 5. Ok, achei valor de x e achei valor de y. Porém, o problema está me pedindo x mais y. Então, vamos lá. Meu x vale 5 raiz de 5. Mais o y que vale 4 raiz de 5. Quando as minhas raízes numa adição são iguais, eu vou repetir elas e somar só os números que estão fora, tá? 5 mais 4, 9, raiz de 5. Pronto, tudo corrigido, né? Essa matéria é um pouquinho complicada, você tem que saber várias regrinhas, tá? Mas façam com atenção, tentem refazer os exercícios que vocês erraram, tá? Sem olhar. Corrijam direitinho de vocês, vê o que vocês erraram, se estavam perdidos totalmente. E eu tô aqui, tá? Se tiver dúvida, me chama, pergunta. Professora, não entendi, me explica como é que faz o exercício tal, que eu vou explicar pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.